Filipenses 2, 25. Enquanto você encontra, nós damos as boas-vindas a quem nos visita, né? A irmã, irmão Gil, a irmã do irmão Gil, que está aqui. Essa aqui, ó, quase não parece com ele, a irmã dele, né? O Renan está com um amigo ali, né? Fiquei sabendo que ele não entende muito bem português, né? Ajuda ele aí, tá, Renan? Tá bom? Se você já os cumprimentou, que bom. Se não, depois no final você tem a oportunidade de cumprimentá-los por estarem aqui. E vocês também por estarem sempre aqui. Amém? É muito bom compartilhar de tudo que o Senhor tem dado, né, a nós, tem compartilhado conosco, que a gente manifesta em vida, manifesta em comunhão, manifesta estando juntos. Amém? O Dario começou a ministrar algo na semana passada, falando sobre a igreja de Filadélfia, né? E algumas das coisas que ele disse é que a igreja de Filadélfia tinha características exatas, né? Com o tempo, estava manifestando características exatas com o tempo e com aquilo que Deus tinha para manifestar. E dentro, né, daquilo que ele ministrou, eu quero compartilhar algo não parecido, né? Mas a partir disso, porque ele falou de uma igreja, no sentido geral, mas que faz parte do corpo de Cristo. E hoje eu quero ministrar com vocês sobre as características daqueles que compõem o corpo de Cristo. Né? Se nós estamos falando da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Então, a gente vai ver nesse texto as características, algumas, né, características, porque são várias características que se manifestam daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E que fique bem claro que quando a gente fala de características, se é o corpo de Cristo, essas características são as características de Cristo, que se manifestam através das pessoas. Né? A gente vai usar, aqui nesse texto, vai falar de Epafrodito, né, que ele manifestou algumas características específicas, mas por ele estar inserido no corpo de Cristo, o que ele estava manifestando eram as características de Cristo. Por isso eu disse que são algumas características, né? Porque em se tratando de Cristo, são muitas características que nós temos para manifestar dele. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais da vida dele se desenvolve, quanto mais da vida dele nos alcança, mais características dele nós temos para manifestar. Amém? O texto está em Filipenses 2, a partir do verso 25. Diz assim: contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ele ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Amém? Esse texto tem falado comigo já há algum tempo, e eu já tenho declarado esse texto em alguns lugares, já tenho declarado esse texto para algumas pessoas, e agora eu vou compartilhar com você, porque eu entendo no Espírito que, à medida que a gente vai caminhando, né, à medida que a gente vai conhecendo Cristo, à medida que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, aquilo que de Cristo está em nós e vai se manifestando, isso vai influenciando a vida de outras pessoas. Como eu sempre falo aqui, o fruto que nós manifestamos nunca é para nós. O fruto sempre é para outro.
Então, se eu entendo isso, que é fazer parte de um corpo, que está inserido num corpo, eu vou me responsabilizar mais ainda para que a vida de Cristo cresça, se desenvolva, para que aquilo que de mim se manifeste alcance outras pessoas. Aí assim eu estou cooperando com aquilo que Deus que Deus confiou a mim, me inseriu como participante na manifestação do propósito eterno dele, como a gente falou no início do culto. Nós fomos chamados a ser participantes da manifestação do propósito eterno de Cristo. Então, manifestar os frutos dessa vida é contribuir para que esse propósito se manifeste. É contribuir para que outras pessoas também sejam alcançadas por esse propósito. E nós somos parte do corpo, nós somos parte da igreja de Cristo. E há algumas coisas em relação a ser igreja, que a gente precisa ir desmistificando ou desevangelizando, se existe essa palavra, né? Desevangelizando no sentido que a gente deixa tudo muito religioso, né? A igreja, o corpo de Cristo, o lugar santo. Então a gente acaba condicionando essa realidade a lugares, a comportamentos específicos, a vocabulários específicos, mas se eu não entendo em profundidade tudo o que isso significa, às vezes é só força de expressão ou de querer mostrar uma aparência de alguma coisa, mas isso não tem fundamento, isso não está fundamentado na vida de Cristo, não é fruto do desenvolvimento da vida de Cristo. Então, quando a gente entende que tudo isso parte de Cristo, parte da vida de Cristo, eu sou igreja onde eu estou, eu sou igreja com quem eu estou, eu sou igreja fazendo o que eu tenho que fazer, e eu não estou limitado a lugares ou a grupos específicos de pessoas. E a gente se torna muito mais responsável pela vida que a gente carrega, e com aquilo que nós fomos convidados a ser participantes. Então, aqui, através da vida de Epafrodito, né, que foi socorrer Paulo em uma necessidade, e passou um tempo lá junto com Paulo, enquanto Paulo estava preso em Roma. Depois, quando Paulo manda Epafrodito de volta, ele manda Epafrodito com essa carta para a igreja de Filipos. E na igreja, ou melhor, e na carta, Paulo coloca lá várias características, né, da vida de Epafrodito. Além das instruções para a igreja, Paulo começa a descrever como que foi estar com Epafrodito, o que Epafrodito representou para ele, o que Epafrodito acrescentou na vida dele no tempo que eles estavam juntos. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no versículo 25 é que Paulo fala, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão. Paulo reconheceu Epafrodito como um irmão. E quando eu falo que a gente precisa desevangelizar, né, algumas palavras ou algumas expressões, às vezes a gente acostumou durante muito tempo a chamar os irmãos de irmãos. Né? Ô irmãos, vamos começar o culto. Ô irmãos, vem embora do café. Ô irmãos, faz silêncio. Ô irmãos, só fica irmãos. E aí fica uma palavra comum. Né? Fica uma palavra muito casual. Né? E a gente perde o significado do que significa isso. Paulo chamou Epafrodito de irmão, reconheceu em Epafrodito um irmão. Mais do que uma relação sanguínea, uma relação genética que eles tinham, né? A palavra aqui, irmão, significa pessoas que são unidas por vínculo de afeição. Não é só uma classificação, todo mundo agora é cristão, faz parte do corpo de Cristo, então tem que chamar de irmão. Até as pessoas que não conhecem Cristo chamam a gente de irmão, sabia? Não, os irmãos vão vir aqui. Vai passar em tal rua. Não, os irmãos estão ali fazendo culto, vão passar por outra rua. Né? Então, até as pessoas chamam a gente de irmão. Por quê? Porque não conhece a profundidade do que significa isso. E Paulo fala aqui, eu estou enviando de volta Epafrodito, né? E Epafrodito é um irmão para mim. Eu o reconheci como um irmão. Uma pessoa que está unida por vínculo de afeição, longe de laço sanguíneo. E afeição sem interesse. Sabe, pessoas que têm afinidade por afeição, estão unidas por afeição, sem interesse do que a pessoa possa me dar ou não. Sem estar interessado no que a pessoa vai retribuir ou não. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que essas conexões de afeição, elas são feitas em Cristo. Nós cantamos aqui, o Senhor nos adotou e agora nós nos tornamos um com Ele.
E nós não estamos todos agora reunidos em um só, porque se nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós estamos reunidos em Cristo, estamos reunidos nele. Então todo fruto, né, de amor, de afeição, que a gente manifesta um pelos outros, a raiz está em Cristo. Por isso que eu sempre falo aqui, e às vezes é grave quando a gente fica assim, mas no corpo de Cristo não tem amor, ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém me fala, ninguém me isso, ninguém me aquilo. É porque eu não estou entendendo aonde é a raiz de tudo isso, que tudo procede de Cristo. Se eu sinto essa deficiência no corpo, é porque eu não conheço Cristo. Porque se eu conheço Cristo, essa raiz, essa seiva, essa essência, vai começar a fluir da minha vida primeiro. E aí eu vou compreender isso na vida de outros. Eu vou compreender a forma que o outro tem de amar. Né? Vocês já devem ter ouvido formas de expressar amor. Uns expressam amor falando, outro expressa amor abraçando, outro expressa amor dando presentes, outro expressa... O de dar presente é mais legal. Outro expressa amor dando presentes, outro expressa amor só estando perto. Sabe aquela pessoa que não fala, mas está sempre ali do seu lado? Às vezes não tem uma palavra certeira ali, mas ela está do seu lado. Você sabe que você não está sozinho. Você pode contar com a companhia daquela pessoa. Às vezes você está num turbilhão de coisas ali dentro de você, e aí você não é o momento, ou você, né, não tem como falar aquilo, porque aquela pessoa não consegue, ou não é que não consegue, né? Não é daquela pessoa que vai partir direções para aquele problema que você está, mas aquela pessoa está do seu lado, você não está sozinho. É isso que Paulo está falando aqui de Epafrodito, ele é um irmão. Alguém que né, tem verdadeira afeição, mas pelo vínculo da vida de Cristo que nós temos em comum. Então, fazer parte, né, do corpo de Cristo, essa é uma das características de fazer parte do corpo de Cristo. Ser um irmão para o outro, alcançar essa realidade de ser um irmão para o outro. Da pessoa ver em você que você é um irmão, da pessoa ver em mim que eu sou um irmão, ou eu me comportar de forma que a pessoa veja isso em mim. Sem interesse, sem buscar afinidades externas, né? O Rodrigo falou aqui de manhã que o amor foi depositado no nosso coração. E o amor é quem? É Cristo. Cristo já está em nós. A partir do momento que eu conheço essa realidade, que eu aceito essa realidade relacionada a Cristo, Cristo vem morar em mim. A vida de Cristo é compartilhada comigo. E, consequentemente, o amor dele, o pleno amor dele, sem falta de nada, também é derramado em mim. E é a partir desse amor que eu tenho condição de amar outros. Eu tenho condição de ter afinidade com outros, mesmo sendo diferentes uns com os outros. Mas a gente, né, não sei porquê, a gente começa a desenvolver afeição, né, ou essa comunhão, essa afinidade em amor, a partir de coisas semelhantes que eu tenho com um ou com o outro. Tal pessoa só conversa do que eu gosto, então eu sou amiga daquele. Tal pessoa só vai em lugar que eu gosto de ir, ou conhece o assunto que eu gosto de conversar, então eu só converso com aquele. E isso, ao invés de nos unir mais como corpo, vai nos separando como corpo. E o grande lance de nós sermos unidos como corpo em Cristo é sermos unidos sendo diferentes e não sendo iguais. Amém? E a gente peca muito procurando iguais, coisas semelhantes, mas a Bíblia fala da multiforme graça de Deus que se manifesta de formas distintas. Por quê? Porque nem todos somos iguais. Mas o que há de diferente em você, o que há de diferente em mim, soma com aquilo que o outro tem. Só que ao invés de somar, a gente prefere descartar. É diferente, então esse eu não quero. É diferente, então esse não acrescenta da minha vida. Mas é o diferente que acrescenta, é o diferente que soma. Né? Então que nós sejamos levados a compreender isso em entendimento. O que é ser irmão de verdade. O que é fazer parte do mesmo corpo. A gente vai falar sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia significa amor fraterno, amor entre irmãos. Então, por isso que eu disse que a gente já tem que ir, né, desconstruindo essa ideia de irmão só por nomenclatura, que está sempre junto no mesmo lugar, que fazem parte da mesma comunidade de fé. É muito mais do que isso. Entender, né, o que é o amor fraterno é muito mais do que isso.
caminhar como sendo diferentes, fazendo parte do mesmo corpo, é muito mais do que isso. Amém? A segunda coisa que fala aqui, fala que ele é um irmão e depois fala que ele é um cooperador. Ele não só é irmão, mas ele também é um cooperador. Cooperador significa alguém que colabora, alguém que trabalha junto com o outro. Imagine, o Epafrodito estava trabalhando junto com o Paulo. Epafrodito não era nem mais e nem menos que Paulo, ele estava em nível de igualdade junto com Paulo, porque eles estavam em função da mesma coisa, da mesma obra, da mesma causa. A mesma coisa nós. Nenhum é mais que o outro, nós somos todos iguais, porque nós estamos juntos, cooperando com a mesma causa, com o mesmo propósito, com a mesma obra. E não é nem a sua e nem a minha, é a de Cristo. Amém? Por isso que fica fácil, porque se fosse o que interessa para mim, eu ia puxar para o meu lado. Se fosse o que interessa para você, você ia querer puxar para o seu lado. Mas nós estamos juntos, cooperando com a obra de Cristo. Então, todos vamos trabalhar em função daquilo que é a vontade de Deus, e não da nossa vontade. Só que a gente também arruma problema com isso, não é? Aqui é o famoso trabalho em equipe. Agora, aí no mundo corporativo, quando a pessoa vai fazer entrevista, o diferencial, um dos diferenciais, é saber trabalhar em equipe. E se você não cultiva isso aqui na comunidade de fé, não cultiva isso na família, você não vai conseguir cultivar isso lá fora. Não é? Então, a comunidade de fé é uma, como eu posso dizer? É uma sala de experiência para você. Você convive com pessoas diferentes, você tem atividades diferentes, ou você tem dons diferentes, você tem características diferentes, mas em função de uma única coisa. Por isso o texto fala aqui que Paulo considerou o Epafrodito um cooperador daquilo que eles estavam fazendo. Mas não era interesse nem de um nem do outro, era um interesse comum, que era a obra de Cristo. Amém? A gente viu nessa última aula, na escola de fundamentos, que cooperador é a mesma palavra para sócio. Nós somos sócios de Cristo nessa obra. Imagine que bênção isso. Deus te chamou para ser sócio junto com Ele. O sócio se preocupa de igual maneira com o avanço da empresa, ou com o crescimento da empresa, com a venda dos produtos da empresa, que as ações da empresa subam. O sócio está ali, preocupado, investindo, trabalhando, para que a empresa se dê bem. Porque se a empresa vai para frente, o sócio tem benefício. Não é? Então, ser cooperador de Cristo é ser sócio. Cristo te chamou para ser sócio, para cooperar junto com Ele, com a manifestação do propósito eterno. Amém? Às vezes você pensa assim, mas eu não sou nada, na comunidade de fé. Eu não faço nada ainda. Eu estou esperando Deus me mostrar o que eu posso fazer. Estou esperando Deus me direcionar o que eu sou, o que eu tenho que fazer, que eu ainda não sei. Começa com isso aqui, você é sócio de Cristo. Amém? Olha que responsabilidade que você tem. Você é sócio de Cristo na manifestação do propósito eterno. E como eu falei aqui, o que é o propósito eterno? É reunir todas as coisas em Cristo. É trazer para Cristo, é fazer de Cristo o centro de todas as coisas. É fazer de Cristo o centro da família, o centro da educação, o centro da economia, o centro dos relacionamentos, o centro da igreja. É colocar Cristo no centro de tudo. E esse é o nosso papel. É igual àquela canção do Marcos Brunet que ele fala: apagam-se as luzes que estão sobre os homens e só Cristo tem que brilhar. As luzes que estão sobre governadores, é sobre Cristo. Tudo tem que ser remido para Cristo. A família, o pai é importante na família, mas é Cristo que é o rei e senhor e que governa a família. O modelo de família tem que funcionar segundo o modelo de Cristo. E e nós, falar bonitinho, que está gravando. E nós somos cooperadores do propósito eterno de Cristo. Você é sócio para trazer Cristo para o centro de todas as coisas. Então é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Amém? Outra coisa aqui, ele fala. Ele é irmão,
ele é um cooperador e ele é um companheiro de lutas. Ah, gente, isso é demais. Ele é um companheiro de luta. Não é só alguém que está do lado, mas é alguém que luta junto. Não é só alguém que fica observando você lutando, mas está lutando junto com você. Que está no mesmo pé de igualdade ali com as coisas que você está enfrentando. Com as coisas que você, os desafios que estão surgindo em relação à causa de Cristo. Olha aqui, ó, companheiro é aquele que acompanha ou que vai na companhia e participa das ocupações ou do destino de outra pessoa. Eu não só estou do lado, mas tem uma parcela a mais. Eu participo de tudo aquilo que a pessoa está passando. Eu estou envolvida com a mesma situação, com o mesmo conflito, com a mesma dificuldade que a pessoa está passando. Assim também como o contrário. Se é alegria, se é celebração, em função da obra de Cristo, eu estou participando de tudo. E eu vou influenciar no destino daquela pessoa. Assim como aquela pessoa também vai influenciar no meu destino. Em função da obra de Cristo. Amém? O companheiro de luta é alguém que se recusa a desanimar. Ah, está difícil. Né? O companheiro de luta está ali junto com o outro, um ajuda o outro. Não, nós vamos conseguir. Por isso faz sentido a declaração de Paulo quando ele fala, não que eu ainda já tenha alcançado tudo, mas eu prossigo para o alvo, porque eu tenho algo para alcançar. Eu não vou parar diante desse conflito, diante dessa dificuldade. Os meus olhos estão no alvo e não nos problemas, não nas dificuldades, não nas circunstâncias, não nos conflitos. E o companheiro de luta anima o outro a continuar. Eu estou aqui junto com você, nós estamos lutando junto, eu estou acompanhando você nisso. Lembra aquele texto que o Dario leu aqui para a gente, ministrou uma vez? Acho que está em Reis, que fala que aqueles que estavam com o rei lá, ou com quem estava lutando, tinha que subir no carro, porque tinha gente que estava só correndo do lado do carro. O companheiro de luta sobe do carro junto e enfrenta a batalha que tem que enfrentar. Mas tem gente que só corre do lado para ficar observando até onde vai. E em relação à causa de Cristo, a gente precisa decidir. Ou a gente sobe no carro para ser companheiro de luta, ou a gente só vai do lado observando. Amém? As características dos filhos, né, de Deus que manifestam a vida de Cristo, são características de quem é companheiro de luta, de quem sobe no carro junto, de quem passa por tudo que tem que passar junto. É porque, como eu falei, não é um interesse individual de cada um, tem a ver com um interesse comum, que é a obra de Cristo, que é a manifestação do propósito de Cristo. Amém? O companheiro de luta, ele não se importa como a vida dele vai terminar. Ele só se preocupa de não ter corrido em vão. Olha que forte isso. Não importa como eu vou morrer, não importa como os meus dias vão acabar. Eu só não posso ter vivido em vão. Vamos ler esse texto? Está lá em Filipenses 2. Vocês já estão no Filipenses 2, né? Só vai aí no verso 16. Olha que Paulo fala aqui, ó. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Tudo na minha vida que eu fiz, tudo na minha vida que nós façamos, precisa ser em função do propósito. Senão a gente está vivendo de forma inútil. Senão a gente está investindo tempo de forma inútil. Senão a gente está investindo recurso de forma inútil. A gente está investindo inteligência, sabedoria de forma inútil. Paulo fala aqui, ó, eu preciso reter a palavra da vida. Quem é a palavra da vida? Quem é a palavra da vida? Cristo. E em função de quem Cristo é, em função dessa vida, em função da manifestação, em função daquilo que fomos convidados a participar, tudo na minha vida vai ser em função da manifestação dessa verdade, do conhecimento de Cristo. Paulo fala aqui, ó, eu não posso nem ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Sabe aquela sensação que dá assim na dona de casa, depois que ela ficou o dia inteiro limpando a casa? Aí chega lá o familiar e nem prestou atenção que a casa estava limpa. E sentou, e derrubou, e sujou, né? E lá tirou as coisas do lugar. Aí sabe aquela sensação de eu não acredito que eu fiquei o dia inteiro aqui fazendo isso e ninguém considerou nada do que eu fiz.
Só entendedores entenderão. É uma sensação muito mais multiplicada do que essa. Imagine você viver toda a sua vida, todos os dias que você teve a oportunidade de viver, todas as oportunidades que Deus te deu, todas as condições físicas, emocionais, financeiras que Deus te deu, e você não investiu no que era para investir. É o que o sábio fala lá, né? Lembra do Senhor antes que venham os maus dias, antes que venha a doença, antes que venha a falta de vigor, antes que venha a falta de recurso, e você vai falar, nossa, não tive contentamento nenhum nos meus dias. Olha como os meus dias acabaram. Mas por quê? Porque eu não investi no que era para investir. Eu não reconheci o que era para eu ter reconhecido. Eu não me dediquei da forma como eu era para ter me dedicado. Por isso Paulo fala que o Epafrodito era um companheiro de luta. Ele sabia pelo que a sua vida estava sendo investida, ele sabia no que as nossas vidas estavam sendo investidas, envolvidas. E eles não estavam nem se preocupando com a própria vida deles. Eles estavam se preocupando em ter cumprido aquilo que lhes foi incumbido de fazer. Então essas características precisam estar em nós, porque senão a gente passa os nossos dias só pensando na nossa própria vida. Só pensando no que a gente quer, só pensando no que a gente pode conseguir. Só pensando em coisas que não são eternas, em coisas que são temporais, que acabam, que se findam. Por isso, o mesmo Paulo fala, né? Fixe os seus pensamentos nas coisas do alto, porque essas coisas são eternas. Porque as coisas daqui, elas são passageiras, só dura pouco tempo. E a gente precisa fixar e fazer e se empenhar e se dedicar às coisas que são eternas. Amém? Outra coisa, fala que ele era um mensageiro. Ou seja, a igreja de Filipos tinha enviado Epafrodito ao encontro de Paulo. Né? Então Paulo fala, o Epafrodito é um mensageiro. Mensageiro significa enviado. E enviado vem da raiz da palavra apóstolo. Ou seja, ele tinha uma incumbência de levar algo para Paulo e de passar um tempo com Paulo. A igreja não podia ir, toda a igreja não podia ir. Então só o Epafrodito foi. Só o Epafrodito foi enviado. Só o Epafrodito foi incumbido de ser o procurador em nome da igreja. Sabe quando uma pessoa não pode estar num lugar ou ela precisa ser representada por procuração? Sabe ou não sabe? Sim. Então, o Epafrodito, ele foi como um procurador dos filipenses junto a Paulo. E uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? A gente acha que é só burocracia. Aí quando fala, não, tal pessoa não pode vir, então tem que ter uma procuração em nome da pessoa para que você a represente. Então, de posse daquela procuração, aquela pessoa se torna a representação exata daquela pessoa que não pôde estar. Então, o Epafrodito era a representação exata da igreja que não podia estar perto de Paulo. Olha que responsabilidade isso. Aonde eu estou, aonde eu vou, com quem eu estou, aquilo que eu faça, eu preciso ser a representação exata da igreja. E quem é a igreja? A representante exata de quem Cristo é. Então eu não só carrego uma mensagem, eu não só carrego uma incumbência, eu preciso representar de forma fiel, de forma exata quem eu carrego. Eu preciso representar de forma fiel quem eu tenho dentro de mim, a vida que eu carrego. E se eu faço parte de um corpo, eu preciso representar o corpo na mesma medida. Por isso eu falei aqui, se nós somos o corpo de Cristo, aquilo que acontece comigo é a mesma coisa que tem que acontecer ou que tem que alcançar todos no corpo. Por quê? Porque eu vou estar representando o corpo. Por isso eu falei que na realidade de corpo não tem essa de falar, tal pessoa não me amou, tal pessoa não me ligou, tal pessoa não me enxergou. Se eu te enxerguei, se eu falei com você, o corpo inteiro falou. Porque se eu faço parte do corpo, o corpo está sendo representado. Amém? Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Eu lembro que quando eu tirei a vesícula, aí só o Adriano Vitor me visitou no hospital e o Célio e a Claudinha me visitaram na minha casa.
Aí, não sei quem falou, nossa, eu pensei que mais gente ia te visitar. Daí eu peguei e falei assim, gente, precisava de mais gente? O Adriano Vitor é do 5 Ministério. O Célio e a Claudinha é de tudo mais. Eles só não tocam aqui em cima, mas o resto eles fazem tudo aqui. A igreja inteira estava aqui. Entende? Então, a gente precisa enxergar esse grau de representação. Ah, o Dario não foi, mas o Rodrigo foi. O Rodrigo é corpo. Amém? O Rodrigo é corpo, a gente precisa enxergar dessa maneira. Epafrodito aqui foi a representação da igreja. Paulo estava precisando de ajuda, Paulo estava precisando de companhia na cadeia. A igreja de Filipos não pôde ir até ele. Foi uma pessoa só e fez o serviço de forma exata. Amém? Por isso a gente não pode falar que está aqui só por estar. Não é só culto que a gente participa. Nós estamos aqui para representar. Nós estamos aqui para fazer conhecido. Nós estamos aqui para entregar uma mensagem. E não é mensagem de púlpito, de ministração. Eu preciso substituir no sentido de, se um não pode chegar, o outro pode. Por isso nós somos corpo. Amém? Por isso nós somos corpo. Para que a realidade do corpo se manifeste de todas as maneiras, de todas as formas. Uma outra coisa aqui, uma outra característica de Epafrodito. Está no verso... Continua aí no 26 para você entender. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ele ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Sabe qual é a característica de Epafrodito aqui? É alguém que promove alegria. Epafrodito é alguém que a presença dele causa alegria em outras pessoas. Ele lá com Paulo, lá em Roma, lá na prisão junto com Paulo, ele ficou sabendo que os irmãos lá de Filipe souberam que ele ficou doente. E o texto fala que ele quase morreu. E algumas versões falam que era uma doença mortal. Ele quase morreu. Mas ele ficou sabendo que os irmãos receberam a notícia lá, só que ele estava ruim. Mas não que ele estava bem já. E aí ele ficou angustiado, ele ficou preocupado, ele queria levar boas notícias para os irmãos. Porque as boas notícias iam causar alegria no corpo. Por que será? Vou fazer uma pergunta para você agora, né? Por que será que a gente faz tanta questão que as pessoas saibam que a gente está ruim? Já percebeu? Às vezes a pessoa está com algum problema, ela se isola, ela se afasta, ela começa a soltar palavras ao vento. Por que será? O Epafrodito aqui ficou sabendo, que alguém ficou sabendo que ele não estava bem. Ele falou, eu preciso mudar isso. Eles não estão com as notícias certas. Eles precisam receber boas notícias. Eu já estou bem. E tem gente que não, parece que o está bem para ela, o está mal para ela, o está doente para ela, é o melhor benefício. Por quê? Aí eu vou ver quem vai vir me ver. Aí eu vou ver quem vai se preocupar comigo. Aí eu vou ver se eu sou importante ou se eu não sou. A gente usa o não estar bem como benefício. Mas o texto está falando aqui que o Epafrodito ficou angustiado, preocupado. Eu preciso mudar esse quadro. Porque se nós somos proclamadores de boas notícias, precisam ter boas notícias no nosso meio. Amém? E ele arrumou um jeito de levar boas notícias, de comunicar boas notícias para eles. Sabe quais eram as doenças que se manifestavam lá naquele tempo? Cadê aqui a minha pesquisa? E olha que naquele tempo nem tinha a medicina avançada como a gente tem hoje. Mesmo que algumas doenças ainda escapam, né, do entendimento da medicina ou do alcance geral da medicina, mas naquela época era muito menos. E olha as doenças que eram da época, e foi uma dessas aqui que acometeu o Epafrodito. Tifo, malária, cólera, febres, contaminação por vermes, né, porque as águas lá eram contaminadas, não tinha saneamento básico, né, então eles não tinham tratamento adequado quando adoeciam. Então ele quase morreu, por isso que fala aqui que foi uma doença mortal.
mas ele se recuperou. E Paulo falou, que bom que você se recuperou. E agora você precisa levar essas boas notícias para tornar as pessoas alegres, porque isso vai trazer mais alegria no meu coração, saber que o corpo está alegre, saber que o corpo tem boas notícias. Sabe o que significa aqui adoecer, gente? Olha isso. É estar fraco, sem força, sem energia, debilitado. Por isso que eu falei, por que será que a gente, eu não sei se na nossa imaturidade, na nossa meninice, nos milindres da nossa alma, a gente usa isso como benefício. Ai, eu não estou bem. Ai, mas fulano falou isso. Ai, mas fulano falou aquilo. Ai, mas eu estou sem força. Ai, mas eu estou desanimado. Ai, mas isso está acontecendo. Ai, mas isso, mais aquilo. Sabe, a característica daqueles que carregam a vida de Cristo é comunicador de boas novas, comunicador de boas notícias. E se nós estamos no corpo de Cristo, nós comunicamos a vida de Cristo. Nós comunicamos os benefícios que a vida de Cristo nos traz. E não aquilo que a nossa alma tenta, modificar aí para dar uma outra cara. É a vida de Cristo que nós temos que comunicar. Por isso que se uma pessoa no corpo está gripada, o corpo inteiro fica gripado. Já viu uma pessoa gripada? A gripe não fica só aqui nessa parte, amolece o corpo e dá preguiça, e às vezes mexe, arranha aqui a garganta. O Gil falou para mim esses dias assim, vou falar só essa parte, tá, amor? O Gil falou assim, acho que eu estou ficando doente, porque meu nariz está irritando, minha garganta está irritada. Eu falei, Gil, isso não chama doença, isso chama gripe. É só gripe. Então, para o homem, isso já é uma doença mortal. Para homem, uma gripe é uma doença mortal. Eu falei, ai, minha garganta, meu nariz, acho que eu estou ficando doente. Eu falei, Gil, isso não é doença, isso chama gripe. Gripe passa, você toma uma aspirina, dá para trabalhar, pular, dá para fazer tudo com gripe. Não é? Desculpa aí, tá, amor? Mas assim, a gente precisa entender, gente, que a vida de Cristo traz benefícios de saúde para a gente. E nós precisamos ser comunicadores dessa realidade. Nós temos que ser comunicadores dessa realidade. E outra coisa aqui, na continuação do verso 26, uma outra característica de Epafrodito, 26 não, no verso 29, fala assim, e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Uma das características de pertencer ao corpo de Cristo, de fazer parte do corpo de Cristo, que são características de Cristo, é que nós nos tornamos filhos, pessoas, membros do corpo que são dignos de honra. Epafrodito não tinha nenhum título, se eu posso assim dizer. Ele era um membro da igreja. Mas o que ele manifestou da vida de Cristo, a atitude que ele teve de ir até Paulo, fez dele um homem digno de honra, um homem digno de ser honrado. Alguém que se distinguiu no meio de outros por sua atitude, por sua maneira, como ele procedeu, o que ele fez, o que ele se determinou a fazer. E isso aqui é muito legal, ó. A definição para honra nesse texto traz assim, ó, quando você tiver pessoas, com essas características, pessoas que são dignas de honra, olha que o original da palavra honra traz para a gente. Tenha essas pessoas perto, segure essas pessoas, agarre essas pessoas, tome essas pessoas pela mão, não se afaste de pessoas assim, considere essas pessoas, esteja estreitamente ligadas a pessoas assim. Às vezes a gente fala, tem que honrar. Honrar é só reconhecer o que a pessoa faz. Mas o texto fala, segure pessoas assim, se agarre, se aproxime de pessoas assim. Não porque são as pessoas, a própria pessoa, mas é a própria manifestação da vida de Cristo que está fluindo dessa pessoa. Eu até escrevi lá uma frase no meu aniversário, quando vocês me parabenizaram, de várias maneiras, com festinha surpresa, com palavras. E aí o Espírito, ele ministrou ao meu coração algo assim, que a honra, ela constrange. Por quê? Porque você não se considera merecedor daquilo.
Você não se considera merecedor daquele reconhecimento. E eu fiquei toda constrangida, eu não sabia como agir, não sabia como falar. As pessoas falavam as coisas para mim, eu não sabia nem como responder, porque você não se considera merecedor daquilo, daquele reconhecimento. A honra, ela é muito mais profunda do que só o reconhecimento por algo que a pessoa faz. Você já reparou que às vezes o reconhecimento tem gente que pede para ser reconhecido? Olha o que eu fiz, ninguém viu. Olha onde eu vou, ninguém vai. Olha a hora que eu chego, ninguém chega. Olha o tempo que eu fico, ninguém fica. Por quê? É reconhecimento, não é honra. Mas a honra te constrange. Por quê? Porque aquilo não procede de você, procede da vida de Cristo. A honra, ela vai te levando a estar disposto a fazer coisas que às vezes por você mesmo você não faria, mas porque você se empenhou em ser o cooperador, o sócio, e fazer, manifestar aquilo com que você foi convidado a cooperar, então as coisas vão acontecendo naturalmente, sem você perceber. Então o texto fala, agarre-se a pessoas assim, imite pessoas assim, esteja perto de pessoas assim, seja influenciado por pessoas assim. Desenvolva relacionamento estreito com pessoas assim, porque elas não vivem em função delas, mas elas vivem em função da obra de Cristo. Amém? E com isso eu termino aqui a última característica dele, que fala exatamente isso. Cadê o texto? Aqui, o verso 30. E honrem homens como estes, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. De tantas outras que nós já vimos, características daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, é que a pessoa tem a sua vida à disposição da causa de Cristo. Ela está à disposição da causa. Seja o que for que é necessário ser feito, ela está à disposição para que seja feito. Não é à disposição de pessoas, não é à disposição de coisas, ela está à disposição da causa de Cristo. Ela está à disposição da obra de Cristo. E aí, seja o que for necessário fazer, se é em função da causa, eu me disponho a fazer. Quando fala aqui que ele quase morreu, arriscando a sua vida, é um segundo momento de quase morte na vida de Epafrodito. Porque o primeiro foi que ele ficou doente lá e quase morreu. Mas quando Paulo fala aqui que ele arriscou a sua vida, é porque pelas estradas, lá não tinha trem, não tinha avião, não tinha carro para ele chegar lá até onde Paulo precisava chegar. Ele tinha que ir pela estrada. E nas estradas tinha aquelas pessoas que assaltavam, que roubavam, igual a gente vê nos filmes aí, sabe? Você está caminhando aí do meio da floresta, sai um monte de gente, não tão fictício assim, mas nessa proporção. Então ele arriscou a vida dele a esse ponto de morrer pelo caminho para levar aquilo que Paulo estava necessitando. E o texto fala que, estudando, fala que foi o mesmo que aconteceu com o rapaz lá que o samaritano ajudou. Lembra que tinha um rapaz estava caído na beira do caminho, que tinha sido assaltado, levaram todas as coisas dele. Foi aquele risco que Epafrodito correu para chegar até Paulo. Ou seja, não importa, como eu falei no começo, não importa como minha vida vai acabar, mas eu quero estar vivendo minha vida em função da causa. Não importa como vai ser meu último dia de vida, mas que eu esteja fazendo em função da causa. A pessoa que tem a vida dela à disposição da causa de Cristo, ela não considera nada, exatamente nada, mais importante do que a causa de Cristo. A causa de Cristo sempre vem em primeiro lugar. Aquilo que eu vá fazer, ou desejar, ou sonhar, se não contribuir, ou se não for promover a causa de Cristo, eu estou disposta a abrir mão. Nada é mais importante, nada é mais prioritário para que eu faça, porque a causa de Cristo é mais importante. Eu abro mão de quem eu sou, eu abro mão da minha segurança, eu abro mão da minha própria vida física, em função da causa de Cristo, da obra de Cristo. E o mais interessante aqui é que ele estava arriscando a vida dele, não por ele, porque ele estava indo socorrer Paulo, numa necessidade. Ele estava arriscando a vida dele por outro, que também fazia parte da mesma causa, da mesma obra.
Até que ponto você está disposto a colocar a sua vida à disposição da obra de Cristo para beneficiar outro? Para promover outros, ou para promover outro no sentido de que a obra de Cristo avance mais, de que a obra de Cristo vá mais adiante. Às vezes a gente fica parado ali só no nosso mundinho ali, no nosso quadradinho, no nosso endereçozinho ali, né, de comunidade de fé, e a gente não enxerga as coisas além. E a gente não enxerga o que está fora, o que está distante, a necessidade de outros que estão além de nós. Nós oramos aqui no início do culto, né, pelas pessoas que foram enviadas, que estão em outros países, que estão em outras cidades, mas a gente não pode ficar só orando por eles. A gente investe na vida deles, mas a gente não pode ficar só investindo na vida deles. A gente precisa se preocupar com eles. A gente precisa ligar, a gente precisa mandar mensagem. A gente passa o dia inteiro nos grupos de WhatsApp e a gente não manda uma mensaginha para quem está lá do outro lado. E pessoas que são comuns com a gente aqui, que eram comuns com a gente aqui, mas deram um passo além na direção da obra de Cristo. Os cooperadores, o que tem a vida à disposição da obra, se preocupam com isso. Amém? Olha o que eu escrevi aqui, ó. Os desafios e as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos não podem se tornar barreiras para que a vida de Cristo se manifeste, mas elas precisam se tornar pontes para que a vida de Cristo se manifeste. Porque quando a gente está passando por alguma dificuldade ou por alguma situação difícil, a gente faz daquilo uma barreira. Ah, não dá. Ah, está difícil. Ah, vou parar. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Você começa a achar um monte de obstáculo. Mas essas circunstâncias têm que servir como ponte para te alavancar. Você tem que superar essas situações e enxergar acima delas. Tem que te alavancar para a manifestação da vida de Deus. Tem que te alavancar para aquilo que Cristo já idealizou para nós e nós temos que atingir o alvo. Paulo fala em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo e já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Somos crucificados com Cristo. O que é ser crucificado com Cristo? É entregar a sua vida. É morrer para a própria vida. E aí ele continua, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas sabe o que acontece? A gente está muito vivo. Por isso quem vive a nossa vida somos nós mesmos, não é Cristo que vive. Por quê? Porque nós estamos vivos, cheios de vidas ainda. Não renunciamos nossa vida, não crucificamos nossa vida ainda. Por isso ter que fazer alguma coisa em função da causa, ah, mas hoje não dá. Ah, mas só eu vou. Ah, mas quem mais vai? Ah, mas de novo isso. Quem está em função da causa, entrega sua própria vida. Ou melhor, já entregou a sua própria vida. E se eu ainda tenho dificuldade de enxergar isso, é porque eu ainda estou muito vivo. Preciso crucificar minha carne, crucificar minhas vontades, crucificar meus sonhos, crucificar meus propósitos pessoais. Sendo que em Cristo só há um propósito, só há uma obra a fazer, e é nela que nós temos que andar. Amém? Que a exemplo da vida de Epafrodito, o Cristo, né, que habita em nós, que habita em você, se torne manifesto em favor do corpo. E nós manifestemos essas características. Sejamos irmãos, sejamos cooperadores, sejamos companheiros de lutas, sejamos mensageiros, homens dignos de honra, e tenhamos nossa vida em função da causa. Que essas características e muitas outras, porque como eu falei, não são características específicas do Epafrodito, mas são características específicas de quem carrega a vida de Cristo, de quem tem em si a vida de Cristo. Então aquilo que vai se manifestar é a vida de Cristo, e não o que eu acho e não o que eu penso. O texto aqui, né, as cartas de Paulo principalmente, eles não dão muito detalhes de quem é Epafrodito. Eu acho que é só aqui, nesse texto que fala dele, e depois no finalzinho, lá no capítulo 4. Depois, ao longo de toda a Bíblia, não se menciona mais Epafrodito. Sabe o que isso significa? Que manifestar a característica de Cristo, de ter essas características, não traz status, não faz você conhecido. Lembra que o Dario falou, né, que agora seria o tempo dos improváveis aparecerem. Aqueles que não têm a vida de Cristo sendo gerada, né, diante dos likes, dos seguidores.
aqueles que abrem mão de ser seguidos para seguir a Cristo, para seguir o único caminho. Aqueles que se dispõem a que Cristo, use as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aqueles que se dispõem a que Cristo use as coisas pequenas para confundir as grandes. Aqueles que se responsabilizam pelo desenvolvimento da vida de Cristo. Amém? Que a vida de Cristo em desenvolvimento em você manifeste essas características. Porque assim, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, caminhará sempre em avanço. Amém? Se coloque de pé aí um pouquinho para dar uma banada no calor. Que os nossos dias sejam em conhecer qual é a vontade de Cristo para nós, como membros do corpo. Que a gente empenhe nossa vida, que a gente empenhe nossos esforços, que a gente empenhe nosso conhecimento, nosso entendimento, em conhecer qual é a vontade de Cristo para nós como igreja, como corpo de Cristo. Não só nos reunir aqui como uma comunidade de fé no domingo, mas tem muito mais além disso. E a gente precisa compreender isso. Você precisa compreender isso, eu preciso compreender isso. O nome Epafrodito significa alguém gracioso, alguém cheio de graça. Você recebeu a graça de Deus aí, você é cheio de graça. A graça de Deus está em você. Então essa graça precisa se manifestar, essa graça precisa superabundar em você e alcançar outros. Amém? Vamos orar? Comece orando aí para que o Senhor te leve a esse entendimento, a essa compreensão do que é ser corpo de Cristo, do que é fazer parte do corpo de Cristo, do que é ser um representante de Cristo na terra. A Bíblia diz que agora nós somos corpo de Cristo, e é o corpo de Cristo que faz Cristo conhecido. Será que ao longo dos dias da nossa vida, dos nossos anos, como família, como filhos individuais, como igreja, Cristo está sendo mais conhecido? O alcance do conhecimento de Cristo nas nações, nas famílias, na sociedade está aumentando. É nossa responsabilidade, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, como membros e como corpo de Cristo. Senhor, nessa manhã nós oramos, Pai. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti, Senhor, nós nada somos. E reconhecemos que a vida do Senhor em nós é que nos faz, ó Pai, representantes exatos de quem o Senhor é. Mas para isso, Senhor, essa vida precisa estar em desenvolvimento. Para isso, Senhor, essa vida precisa estar saudável, Pai. Para isso, Senhor, essa vida precisa estar nutrida. O Senhor é a nossa vida e o Senhor é o próprio alimento dessa vida. É do Senhor que nós nos nutrimos, é da sua vida que nós nos nutrimos. O Senhor tem tudo o que nós precisamos, ó Deus, para que essa vida se desenvolva de maneira saudável. Senhor, nós abrimos mão dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, Senhor. E queremos caminhar segundo a sua vontade, segundo aquilo que o Senhor pensa, segundo aquilo que o Senhor é, segundo aquilo que o Senhor já estabeleceu no seu propósito, Pai. Senhor, nós declaramos, Pai, que assim como as características manifestas na vida de Epafrodito, Senhor, nós caminharemos, ó Pai, manifestando estas e outras mais características à medida que nós conhecemos a Cristo. Senhor, queremos conhecer a Cristo, queremos conhecer a Cristo, ser achados nele e manifestá-lo, Senhor Deus, exatamente como Ele é. Na nossa família, Senhor, no nosso bairro, na nossa cidade, Senhor, na nossa nação, nas nações da terra, Senhor. Mas primeiro nós precisamos alcançar conhecê-lo, Senhor, alcançar conhecê-lo. Senhor, nos ajuda a compreender que quando nos reunimos como comunidade de fé, Senhor, isso imparte a vida de Cristo, isso manifesta a vida de Cristo. E as nossas reuniões fazem com que quando nós saímos daqui, nós saímos conhecendo mais de Cristo. E não mais do irmão, e não mais de uma canção, e não mais de uma palavra ministrada, Senhor. Nós temos que sair das reuniões conhecendo mais a Cristo, porque quando nos reunimos é a vida dele que é impartida, é a vida dele que é manifestada. Senhor, nos leva ao entendimento e à compreensão do que significam os nossos ajuntamentos, Senhor. Tua palavra diz que ajuntamento por ajuntamento o Senhor abomina.
Senhor, queremos estar reunidos em uma pessoa, reunidos em Ti, Senhor, para que faça sentido aonde nós estivermos, como estivermos, Senhor. Somos Seus procuradores, ó Pai, somos Seus mensageiros. Levamos a Sua mensagem, somos a representação de quem o Senhor é em todos os lugares, Senhor. Dai-nos entendimento, dai-nos conhecimento, dai-nos revelação, Senhor, dai-nos estratégia de como manifestá-lo, Senhor. De como manifestá-lo. De alcançar, Senhor, conhecer os ambientes, discernir os ambientes e saber, ó Pai, o que aquele lugar necessita, o que aquela pessoa necessita, o que aquela situação necessita, Senhor, e manifestarmos o que do Senhor tem sido gerado em nós. Assim como Pedro e João declararam para aquele paralítico na porta do templo, não é o que ele precisava que foi liberado, mas daquilo que eles carregavam, que era a vida do próprio Cristo. Senhor, livra-nos de estar liberando para as pessoas aquilo que elas precisam. Ou melhor, aquilo que elas buscam porque acham que precisam. Mas liberar, manifestar, declarar aquilo que elas precisam, Senhor, mas que vem do Senhor. E não de necessidades temporais, não de necessidades naturais e passageiras, Senhor. Que a nossa mente, ó Pai, seja voltada, Senhor, a buscar as coisas do alto. Queremos buscar as coisas do alto, Senhor. Queremos buscar as coisas do alto, aonde o Senhor está, aonde o Senhor está. Porque aquilo que alcançarmos, Senhor, será eterno, Senhor. Senhor, não queremos correr inutilmente, não queremos investir a nossa vida de forma inútil, Senhor, sem ser por aquilo que diz respeito à Sua causa, que diz respeito à Sua obra, Pai. Nos torna exatos, Senhor, na Sua vontade. Nos torna exatos, Senhor, na Sua vontade. Com as características, Senhor, exatas, para que o Senhor seja conhecido no tempo em que nós estamos, na nação em que nós estamos, no lugar em que nós estamos, na família em que nós estamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, que toda doença no corpo, Senhor, seja sarada. Que toda doença no corpo seja sarada, Senhor. Que todo melindre da alma, Senhor, seja sarado, Senhor. Senhor, que toda busca, Senhor Deus, por satisfação pessoal, Senhor Deus, ou por ser enxergado de maneira individual, Senhor Deus, seja sarado, seja sanado, Senhor, seja tirado do corpo, Senhor, e sejamos vistos como um todo, Senhor. Senhor, que nós possamos enxergar nos membros do corpo, Senhor, igual responsabilidade com a manifestação da Sua vida, Senhor. Que sejamos alcançados pelo corpo, sejamos tocados pelo corpo, Senhor. Seja qual membro for que se manifestar, Senhor, nós possamos enxergar a manifestação do Senhor e a manifestação do Seu corpo, Senhor, que caminha sobre a face da terra. Obrigada, Senhor, pela Sua vida. Obrigado pela Sua verdade, obrigado pelo Seu Espírito, que nos faz compreender todas as coisas. Queremos compreender mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor, Deus. Menos da nossa vida, Senhor, e mais do Senhor. Que cresça o Senhor, que cresça o Senhor, que cresça o Senhor. Que quanto mais o Senhor crescer, mais nós diminuamos, Senhor. Mais de nós apareça, menos de nós esteja em evidência, Senhor. Menos de nós chame atenção, Senhor. Menos de nós seja conhecido. E mais do Senhor, ó Pai. E mais do Senhor, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Sua palavra.